Guys, how are you? My name is Jordival. I am an English teacher. I am from the beautiful state of Minas Gerais. And in this video, we are going to talk about possessive adjectives and possessive pronouns. Our language in Portuguese. Nós não temos essa diferença, nós temos apenas o grupo lá dos pronomes possessivos, meu, seu, dele, delas, enfim. E em inglês nós vamos ter esses dois grupos, o possessive adjectives e possessive pronouns. E aí pode gerar uma certa confusão de como usá-los. Então a gente vai tentar aqui explicar de uma forma bem simples para que vocês possam entender a diferença entre eles. Então vamos lá. Começando com o grupo dos possessive adjectives. A primeira vez que vocês têm contato com esse grupo é quando vocês estão aprendendo inglês logo no início, quando vocês estão aprendendo a falar o nome, a perguntar o nome, a apresentar as pessoas. Por exemplo, My name is Jordival. What is your name? Aqui nós já temos o uso deles. Veja, my, o meu, o your, o seu. Quando você vai falar de uma terceira pessoa, tipo, what is his name? Qual é o nome dele? His name is Cristiano Ronaldo. What is her name? Her name is Shakira. What is its name? Its name is Snoopy. Então, nesse momento em que você se apresenta e pergunta o nome das pessoas, apresenta outras pessoas, você está ali usando esse grupo dos possessive adjectives. Bom, uma regrinha muito importante mesmo para vocês não esquecerem, é que esse grupo dos possessive adjectives, eles vêm antes de um substantivo, ou seja, antes de um nome. Por exemplo, temos aqui uma caneta, pen. Aí eu quero falar minha caneta. Como que eu digo? My pen. Ok? E eles recebem esse nome de possessive adjectives porque eles ocupam a posição onde estaria um adjetivo. Por exemplo, se eu for falar caneta azul em inglês, eu diria blue pen. Blue pen. Ok? O adjetivo vem antes do substantivo. E aí, como ele ocupa exatamente essa posição onde estaria o adjetivo, my pen, por isso eles recebem esse nome de possessive adjectives. Vejamos mais exemplos. His car, o carro dele. Her house, a casa dela. Our state, o nosso estado. Their dog, o cachorro deles. Então, esse é o grupo dos possessive adjectives. Eles vêm antes do substantivo, antes do nome. Agora vamos falar do outro grupo, que é o possessive pronouns. O que vai mudar aqui? O my vai virar mine. E aí a gente vai acrescentar um S nos outros. O your fica yours, o his não muda porque já tem um S, o her acrescenta-se um S, hers, o its não muda também, já tem um S, o our e o their recebem um S, ficando ours e theirs, ok? O significado não muda. Então vejamos o uso deles. Regra importante. Se o primeiro grupo que eu mostrei, o grupo dos possessive adjectives, eles vêm antes do substantivo, nesse grupo dos possessive pronouns, eles nunca vêm antes de um substantivo. Então, eu não poderia, por exemplo, dizer mine pen para falar minha caneta. Isso aqui está errado. Ele não pode vir antes de um substantivo, antes do nome. Mas eu poderia falar assim, ó, this pen is mine. Essa caneta é minha. Por que eu usei o mine aqui? Porque ele não pode vir antes do substantivo caneta. E eu poderia fazer assim, ó, this pen is my. Não poderia, porque esse my aqui, ele só pode aparecer antes do substantivo. Então isso aqui está errado. Para usar esse mine, teria que ter alguma coisa depois dele. Por exemplo, this is my pen. Esta é minha caneta. Se eu vou apenas dizer a caneta é minha e o minha vai vir depois do substantivo, depois do nome caneta, eu tenho que usar esse grupo do possessive pronouns. Eles que nunca vêm antes de um substantivo. Então, a caneta é minha, esta caneta é minha, this pen is mine.
Se eu quiser responder, por exemplo, a pergunta Whose pen is this? De quem é esta caneta? E eu quero falar é minha. Como que eu diria? It is mine. Por que eu estou usando o mine? Porque eu não posso usar aquele my. Para usar o my tem que vir alguma coisa depois, tem que vir um substantivo. E esse grupo aqui, eles nunca vêm antes de um substantivo, eles podem vir depois ou podem vir numa frase onde o nome não é mencionado, como essa aqui, ó. É minha. It is mine. Então vejamos mais exemplos. Whose cat is this? De quem é esse gato? It is mine. É meu. The cat is mine. O gato é meu. Whose car is this? This car is his. O carro é dele. Whose house is this? The house is hers. A casa é dela. Whose state is this? De quem é esse estado? The state is ours. O estado é nosso. Whose dog is this? De quem é esse cachorro? The dog is theirs. Ok? Então esse foi o grupo dos possessive pronouns. Lembrando, eles nunca vão vir antes do substantivo, antes do nome. Ok? Para a gente entender direitinho, vamos fazer aqui uma atividade. Então, o possessive adjectives vai estar aqui de azul e o possessive pronouns de vermelho. E vamos lembrar daquela regrinha. Esse primeiro grupo aqui, o de azul, eles vêm antes do substantivo, antes do nome. E esse grupo aqui de vermelho nunca vem antes do nome, antes do substantivo. Beleza? Então vamos aí tentar fazer a atividade. O que a gente vai fazer? A gente vai escolher um dos dois para completar a nossa frase. Então vamos lá. My sister bought a car. The car is her ou hers? Qual dos dois eu vou usar? Hers. My sister bought a car. The car is hers. Minha irmã comprou um carro. O carro é dela. Por que eu usei este daqui? Porque esse primeiro, para usá-lo, ele tinha que vir antes do substantivo, tá? Então, a resposta aqui é hers. O grupo do vermelho é aqueles que nunca vêm antes do substantivo. Lembre-se disso. Número 2. I lost book. Qual dos dois eu vou usar? My ou mine? Não posso usar esse aqui, porque ele nunca vem antes do substantivo. Vou usar então esse aqui, ó, my. I lost my book. Eu perdi meu livro. O 3. This is my phone. It's not. Este é meu telefone. Não é seu. Eu vou dizer seu. Eu não posso usar este daqui, porque ele teria que vir antes do substantivo. Eu vou usar este aqui, que ele não vem antes do substantivo e ele pode vir sozinho também na frase. Então, this is my phone. It's not yours. Este é meu telefone, não é seu. O número 4. That is. E o cousin, o primo. Our ou ours? O grupo azul é aquele que vem antes do substantivo. Então, that is our cousin. Aquele é o nosso primo. O 5. Bart is Sam. De novo, eu vou usar o primeiro do grupo azul, porque esse grupo aqui vem antes do nome, antes do substantivo. Então, Bart is their son. O Bart é filho deles. O número 6. This is not my pen. Essa não é minha caneta. I think it is. Eu acho que ela é dela. Qual dos dois eu vou usar? Posso usar esse primeiro? Não, porque esse aqui tem que vir antes do nome, antes do substantivo. Este daqui nunca vem antes do nome e pode vir numa frase sozinho, onde não é mencionado aqui novamente o substantivo. Eu acho que é dela. I think it is hers. O número 7. It's not my bag. Não é minha sacola. Maybe it is. Talvez seja sua. Como vai vir sozinho, sem ter o substantivo aqui, eu vou usar esse. Yours. It's not my bag. Maybe it is yours. O número 8. This is house. My ou mine? Não posso usar esse. Ele nunca pode ser usado antes de um substantivo. Vou usar esse aqui, ó. My. This is my house. Beleza, pessoal? Então esse foi o vídeo explicando um pouquinho da diferença entre possessive adjectives e possessive pronouns. Espero que eu tenha conseguido ajudá-los. Lembre-se sempre,
Esse primeiro grupo aqui, esse que está de azul, ele sempre vem antes do nome, antes do substantivo. E esse daqui nunca vem antes do nome, nunca vem antes do substantivo. Se você lembrar disso, vai ficar bem fácil para você fazer as atividades e para você se lembrar quando usá-los, ok? Se vocês gostaram do vídeo, deixa um like aí para dar aquela força para a gente. Thanks for watching. See you later. Bye bye.